Boa tarde, oitavo ano. Vamos iniciar hoje mais uma aula de matemática. Estamos aqui, né? Você na sua casa, eu na minha casa, e vamos iniciar um momento de estudo. Hoje iremos abordar, além de um conteúdo novo, iremos fazer uma revisão de alguns conteúdos que a gente estudou lá no primeiro bimestre. A habilidade da aula de hoje é reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Antes da gente dar início ao nosso conteúdo de hoje, que são os números, né, os números reais e irracionais, vamos fazer uma revisão daquilo que a gente já estudou, dos conjuntos numéricos que a gente já estudou. Aqui na tela, vocês estão vendo alguns conjuntos numéricos que vocês já reconhecem. O primeiro deles que a gente estudou, o conjunto dos números naturais, depois vieram os inteiros, racionais e irracionais, que é o que a gente vai ver hoje. Aí eu trouxe aqui um resumo dos conjuntos numéricos para vocês relembrarem. De início aí, né, aqui, ó, vocês vejam aqui do ladinho, né, tem os números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é composto pelos números positivos inteiros a partir do zero. Ou seja, quem faz parte do conjunto dos números naturais? O zero e todos os números positivos, infinitos. Depois vieram o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Lembrando aí que os números naturais é representado pela letra N maiúscula. E o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z, também maiúscula. O conjunto dos números inteiros é, né, composto pelos números naturais, que a gente viu anteriormente, mais os números negativos. Ou seja, quem faz parte dos números inteiros? O zero, todos os números positivos e todos os números negativos, ok? Continuando, tem os números racionais, que é representado pela letra Q, de quociente, porque todos os números racionais, eles podem ser representados, eles podem ser escritos na forma de fração, que é uma divisão. Os números racionais, eles são compostos pelos números naturais, mais, né, e as frações e dízimas periódicas, ok? E depois vem os números irracionais, que é representado aí pela letra I maiúscula, que aí são as raízes não inteiras e dízimas não periódicas, que a gente vai abordar esse assunto hoje, ok? Exemplos de números irracionais, o número π, que vocês já conheceram, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, e assim sucessivamente existem vários exemplos. Entendido até aqui? Passando aqui para frente, a gente vai ver o conjunto dos números racionais. Antes da gente chegar nos irracionais, vamos relembrar aqui os números irracionais. Todo número racional é resultado de uma divisão de números inteiros. Isso eu já falei para vocês anteriormente. Sendo o divisor diferente de zero, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Poxa, o que é que significa isso? Todo número racional, ele pode ser escrito em forma de fração, certo? Onde o A e o B, tanto o numerador quanto o denominador, eles podem ser qualquer número inteiro. Mas o B, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, né? O denominador não pode ser zero. O numerador pode? Pode, mas o denominador não. Os números racionais positivos, negativos e o zero formam o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q, letra inicial da palavra quociente, né? Que quociente é o resultado da divisão. Aí vamos entrar aqui agora nos números irracionais,
certo? Antes da gente entrar mesmo, abordar mesmo os números irracionais, vamos só relembrar um pouquinho dos racionais, ó. Observe o seguinte número racional. Não, ele não é irracional, ele é racional, ó. Aí eu tenho a dízima periódica 0,45, 45, 45, 45, 45, reticências, que significa que ele é infinito. Vimos que ele é uma dízima periódica, esse exemplo aqui que está aqui na telinha de vocês aqui, né? Pois possui um número infinito de casas decimais e período igual a 45. O período dessa dízima periódica é 45, por quê? Período é o número que sempre se repete depois da vírgula, né? Que ele vai se repetir infinitamente. Ou seja, no caso desse exemplo aí, quem é que está se repetindo? O número 45. Então, essa dízima periódica é uma dízima periódica de período 45. Isso a gente já estudou em sala de aula. Podemos representá-lo também por 0,45 só, né, para facilitar. Esse número pode ser escrito na forma AB, ou seja, ele pode ser escrito na forma de fração, em que A e B são os números inteiros com B diferente de zero. Nesse caso, 0,45, 45, 45, né, que é uma dízima, é igual à fração 5/11. Explicando para vocês, pessoal, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Esse número, como ele é racional, ele pode ser escrito na forma de fração, sim. E a gente já estudou lá na sala de aula, a gente estudou as frações geratrizes. Quem lembra? Fração geratriz, né, é aquela fração que gera uma dízima periódica. Então, a gente já estudou anteriormente na sala de aula as frações geratrizes, né? Se vocês quiserem, vocês podem pegar o livro de vocês aí, ou o caderno de vocês, estarem voltando e revendo para vocês terem, né, vamos dizer assim, clarear a mente de vocês. Agora sim, agora veja outro exemplo. Aí eu tenho um exemplo. 3,868788888990, reticências, porque ele é infinito. Observando a formação desse número, podemos dar continuidade do seguinte modo: 3,868788999091, 3,86878899909192, infinito. 3,8687888990919293, né? Infinito também. O que é que vocês viram aí, né? E continuando, e assim por diante. Se continuarmos preencher as casas decimais nessa sequência, teremos um número com infinitas casas decimais e sem um período que se repita. Se vocês observarem aqui esse exemplo, né, vocês percebem o quê? Que as casas decimais dele, os números depois da vírgula, eles não seguem uma ordem, eles não têm uma lógica, eles vêm apenas aparecendo números de forma aleatória, né? Então, nesse caso, ele não é uma dízima periódica. Números como esses podem ser escritos na forma AB, ou seja, desculpa, números como esses não podem ser escritos na forma AB, em que A e B são números inteiros e com B diferente de zero. Assim, esses números não são números racionais, ou seja, esse número aqui, esse exemplo aqui, essa dízima não periódica, ela é uma dízima, mas não é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica. Esse número aqui, ele não pode ser escrito na forma de fração, você não vai conseguir achar uma fração geratriz desse número. Então, se ele não pode ser escrito na forma de fração geratriz, logo, ele não é um número racional, então ele é um número irracional. O conjunto de números que apresentam essas características, número infinito de casas decimais e não periódica, damos o nome de conjunto dos números irracionais e representamos esse conjunto pela letra I maiúsculo. Então, aí, resumindo tudo, né, acompanha aí na telinha de vocês, número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. São exemplos de números racionais, tem aí embaixo, ó, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? Porque se vocês verem aí, ó, a raiz quadrada de 2, né, é 1,41, 42, 1, 3, 5,
6, 2, 3, 7, 3, e vem números e números infinitamente se repetindo. Se repetindo não, desculpa, aparecendo. Depois aí eu tenho o π, né? Que é um dos mais famosos números irracionais, que o valor do π, né? A gente já estudou em sala de aula o π. O valor do π, ele é 3,14159266535, né? E infinitas casas decimais que não são periódicas. E para matemática, né, lembrando que o valor de π 3,14 para facilitar os cálculos. E tenho por último aí mais um exemplo, 1,707007000. Aí parece que é periódica, né? Mas não é, ó. Porque no primeiro eu tenho 70, aí 700, 7, ou seja, não segue um período que se repete, né, constantemente. Então, não é um número racional, não é uma dízima periódica. Então, isso aí são exemplos de números irracionais, ok? Entendido até aqui? Agora a gente vai adentrar aqui nos números reais, ok? Vamos lá. Reunidos-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, né? Que tá aí na telinha de vocês. R maiúsculo de números reais. Vocês podem estar acompanhando esse conteúdo, pessoal, no livro de vocês, no livro didático de vocês, lá na página 58. A partir da página 58, vocês vão encontrar esse conteúdo. Então, vocês podem estar acompanhando no livro de vocês aí, ou estar assistindo aqui na telinha, né? Prestando atenção aqui no que eu tô falando, e depois pegar o livro de vocês e complementar o estudo de vocês, tá bom? Aqui na telinha de vocês está aparecendo aí alguns exemplos, ó. Algumas ideias para vocês entenderem o que são os números reais, ó. Por exemplo, o 2. O 2 é um número natural e ele pertence ao conjunto dos números reais. Bem aqui, bem aqui, ó. Né, ó, acompanha esse primeiro quadrinho aqui, ó. Tá bom? O 2 pertence ao conjunto dos números reais. Ele é natural, mas ele é real. Aí, continuando, vou continuar aqui na sequência de cima para baixo. Logo embaixo tem a raiz quadrada a fração 1/6 negativo. Ele também pertence ao conjunto dos números reais. Logo embaixo eu tenho 0,48 negativo. Ele também pertence ao conjunto dos números reais. Certo? Ele é um número racional e ele é real. Depois eu tenho, continuando lá em cima, né? Lá em cima, ó, eu tenho 5 negativo, que também pertence ao conjunto dos números reais, né? O 5 negativo, ele é um número natural, não, desculpa, ele é um número inteiro. Logo embaixo eu tenho aí o π. O π, ele é um número irracional, mas ele é real, certo? Logo embaixo eu tenho a raiz quadrada de 10, que também é um número real. 3/4, né? Lá em cima, a fração 3/4, né? É um número racional, mas também é real. Logo embaixo eu tenho 1,25, é um número racional, mas também é real. 1,6666, isso é uma dízima periódica de período 6, mas ele também é um número real, pertence ao conjunto dos números reais. Logo lá em cima, na última coluna, eu tenho a dízima aí 2,03003003003, ou seja, não é uma dízima periódica, é uma dízima, mas não é periódica, então é um número irracional, mas ele também pertence ao conjunto dos números reais. Logo em seguida, eu tenho a raiz quadrada negativa de 3, certo? É um número irracional, mas ele também é real. E logo embaixo eu tenho o número negativo, menos 2,133333. Ele também pertence ao conjunto dos números reais. Então, o que a gente pode ver aqui, né? O conjunto dos números naturais, reais, racionais e irracionais são subconjunto dos números reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Observe que alguns números
pertencem a um conjunto e não ao outro. Por exemplo, o número negativo 5, o 5 negativo, ele é um número real, né? Ele é um número racional, certo? Ele é um número inteiro, mas ele não é um número natural. Por quê? Porque o número natural só estão no conjunto dos números naturais o zero e os positivos. E o 5 ele é negativo, ele é inteiro, mas ele não é natural, certo? Mas ele é real. Ou seja, um número ele pode fazer parte de alguns conjuntos e não de outro. Entendido? Além dos subconjuntos apresentados, outros subconjuntos dos números reais são muito utilizados. Por exemplo, o R maiúsculo com esse asteriscozinho lá em cima, que está bem aqui logo no começo, ó. Vocês leem ele como um conjunto dos números reais não nulos. Então, são os números reais diferentes de zero. Certo? Qualquer número real que não sendo zero, né, faz parte desse conjunto. Logo em seguida, mais embaixo, eu tenho aí R positivo, né? Ele representa o conjunto dos números reais não negativos. Ou seja, são todos os números reais maiores ou iguais a zero, certo? Logo embaixo eu tenho R negativo. Isso significa o quê? Ele está representando o conjunto dos números reais não positivos. São os números reais menores ou iguais a zero. Mais embaixo, logo em seguida, eu tenho aí R asterisco, né, o asteriscozinho lá em cima, positivo. Ele representa o conjunto dos números reais positivos. Números reais maiores que zero. Nesse caso aqui, o zero não entra. Tá bom? E, por último, eu tenho aí o conjunto representado pela letra R de reais, asterisco negativo, que representa o conjunto dos números reais negativos. No caso aqui vão estar os números reais menores que zero, ou seja, todos os números negativos menos o zero. O zero não é incluído nesse conjunto aqui. Essas informações aqui vocês vão encontrar no livro de vocês. Qualquer dúvida vocês releiam, tá bom? Com mais atenção para vocês compreenderem melhor. Mas eu acredito que tenha ficado bem compreendido por vocês. Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números reais, e cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é denominada reta real. Observe a representação de alguns números na reta. Então, vocês estão vendo aí na telinha de vocês uma reta real, né? Que vocês já têm conhecimento dela, vocês já têm, né? Vocês já conhecem ela aí. Nessa reta real, se vocês observarem aí, vocês vão encontrar números naturais, vocês vão encontrar números inteiros, vocês vão encontrar números racionais, vocês vão encontrar números irracionais, vocês vão encontrar números reais, porque o conjunto dos números reais, né, atenção, lembrando, o conjunto dos números reais é formado por todos os outros conjuntos, ou seja, qualquer número ele está inserido no conjunto dos números reais, inclusive os irracionais, tá bom? Então, qualquer número pode ser representado na reta numérica, qualquer número. Uma fração? Pode, você encontra frações na reta numérica, sim. Uma raiz quadrada? Sim, ela tem o lugar dela na reta real, sim, também. E isso a gente já estudou também lá na sala de aula, eu já expliquei para vocês lá na sala de aula, né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente já estudou sobre isso. Ou seja, qualquer número, ele pode ser marcado, ele pode ser encontrado na reta real. Entendido? Prosseguindo, agora a gente vai ver aqui as operações com números reais, certo? Vamos operar com os números reais, fazer as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Já vimos que há certas limitações em relação às operações nos conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais.
Quais são essas restrições, essas limitações? Vamos ver. Ó. No conjunto dos números naturais, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar o número natural. Pronto, lá no conjunto dos números naturais, que é o zero e os positivos, nem sempre é possível fazer uma divisão exata. Por exemplo, se você dividir 7, que é um número natural, por 3, que é outro número natural, a resposta não vai dar um número natural, não vai dar um número inteiro. Entendido? Isso a gente já estudou lá na sala de aula também. Raiz quadrada de números naturais também, nem sempre vai ser um número natural. Por exemplo, raiz quadrada de 10 não vai ser um número natural, né? Continuando, no conjunto dos números inteiros, nem sempre é possível obter divisões exatas ou extrair raiz quadrada e encontrar um número inteiro. No mesmo caso dos números naturais. Nem sempre, se você pegar dois números inteiros, o resultado vai dar um número inteiro, certo? No conjunto dos números racionais, nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata e encontrar um número racional. Ou seja, existem algumas restrições, algumas limitações. Isso aqui também a gente já estudou bem direitinho lá na sala de aula, né? Aqui eu estou dando só uma revisão do que a gente já estudou, que é para clarear a mente de vocês, para vocês, né? Relembrarem aí, desenferrujar a memória de vocês. Mas isso aqui eu já expliquei para vocês bem direitinho, né? A gente tá só relembrando. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto divisão com zero. Atenção, lembre-se, não existe divisão por zero, você não pode dividir por zero. Uma fração com denominador zero não existe. Isso também eu já falei para vocês, né? Já deixei isso bem claro para vocês. Bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo e encontramos números reais. Entendido? A gente pode tirar a raiz quadrada de qualquer número real não negativo, de qualquer número não negativo. Certo? Lembre-se, isso também eu já falei para vocês. Não existe raiz quadrada de número negativo. Se você vê uma raiz quadrada e dentro da raiz quadrada tem um número negativo, você já sabe que ela não existe. Aquilo ali tem alguma coisa errada ali, né? Fica atento. Vale lembrar que há restrições. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe número real que elevado ao quadrado tenha como resultado um número real negativo. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 negativo não pertence aos números reais. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Entendido? Agora, chegou a hora da gente aplicar, de vocês aplicarem aí no caderno de vocês, para fazer no caderno. Vocês vão pegar o livro didático de vocês aí. Lembrando, pessoal, que todo esse conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, vocês encontram no livro didático de vocês, lá na página 58, no capítulo 6, certo? Vocês encontram todo esse conteúdo, vocês podem ler, reler. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo para perguntar, para tirar dúvidas, tá bom? E aí vocês vão praticar agora no caderno de vocês. Para fazer no caderno, vocês vão pegar o livro de vocês, o livro didático de vocês. Na página 58, vocês vão fazer a questão 1, só a questão 1 da página 58. Na página 59, vocês vão fazer a questão 2 e 3, na página 59. E lá na página 60, vocês vão fazer as questões 1, 2 e 4, tá bom? E a questão 4, pulem aí a 3. Então, fiquem atentos para vocês não errarem as questões. As questões são essas aqui, vocês podem dar uma pausa agora no vídeo, copiar aí as questões que vocês vão fazer para vocês não errarem, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? E lembrando, façam todas as questões no caderno de vocês, tire uma foto bem legível e mande para mim, certo? Atentando também para o horário que eu vou estar recebendo essa atividade, ok? É isso, pessoal. Continue em casa, estudando,
certo? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.